A paz, amados! Podcast da Jeová Rafá para vocês. E hoje, encontro especial com a nossa convidada, a pastora Tayane. A paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um episódio do nosso podcast. E hoje, esse encontro é para falar para vocês do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque sim, o nosso Deus, ele ainda realiza milagres. A gente vê a Bíblia, né, e acha que só acontecia no passado, que acontece com todo mundo e que não acontece muitas vezes com a gente. Então, para você que está desmotivado, para você que precisa ouvir essa palavra ou conhece alguém que essa palavra vai tocar no coração dela, já aproveita que está no início e já manda esse podcast para ela, porque você vai ver o que Deus faz na vida de pessoas. E essa pessoa, a entrevistada de hoje, a nossa pastora Tayane, né? Pastora, primeiro, antes de tudo, né, para as pessoas entenderem, porque eu sei que algumas pessoas já nascem ali no meio evangélico, no meio cristão. A senhora veio de um berço cristão ou não? Veio como eu, né? Eu vim do mundo. Veio como eu do mundo. Pronto. O que acontece? Eu não vim do berço cristão, porém, minha mãe sempre ia para a igreja. Não era ali assídua, né? Mas sempre ia para a igreja. Domingo, dia de ir para a igreja. Ela não era ativa, era uma simpatizante, né? E aí, sempre tive Deus como a minha referência, sempre. Que bom. Depois de um tempo, me converti, aceitei Jesus. Chega um momento que Deus pega, mesmo. Né? Deus me pegou. Mas, não, respondendo a pergunta, não vim do berço cristão. Isso. Mas a minha casa sempre acreditou em Deus, sempre ia para a igreja evangélica, sempre. Então, eu já quero começar por aí. Como foi que Deus fez esse chamado? Pronto. O que acontece? Daí já começamos com um testemunho. Porque eu me casei muito nova. Eu casei com 15 anos de idade. Nossa, não sabia. Sim. Olha, casei nova. Com 15 anos de idade. Fui morar, né, com meu marido. E o que aconteceu? Eu não podia engravidar. Sim. Mas mesmo sem ser da igreja, eu sempre acreditei em Deus, como eu já disse. Uhum. Não podia engravidar, e aí o que aconteceu? Sempre ia para a igreja, às vezes, mas ainda assim estava no mundo. Uhum. Um pé lá, um pé cá. Lá. Ia para a igreja no domingo, vou ali, gosto, era um lugar que eu me sentia bem. Só que um dia, no meu aniversário, já sabia que não podia ser mãe. Sim. Eu tinha um problema no útero, eu já sabia que não podia ser mãe. Só que, como eu sempre gostei muito da igreja, gostei muito de Deus, falei assim, no meu aniversário eu vou fazer um culto de ação de graças. Ah, que maravilha. Mesmo não sendo da igreja. Fiz um culto, e aí uma irmã da igreja... Sempre tem uma irmã da igreja. Do coque. Sempre tem a irmã do coque, profética. Ai, ela veio. E ela falou assim, olha... Eu tô te olhando e eu vejo você com uma menina nos seus braços. Uma criança nos seus braços. E sobre você e o seu esposo, eu vejo uma placa. Vocês vão ser pastores, missionários. Arrasou. E Deus, ele vai te dar uma filha. Ele tá curando o problema que você tem no seu útero. Só para ressaltar, eu não era da igreja dessa irmã. Nunca tinha visto a irmã, é sempre assim. Eu já, assim... Quem levou eles foram minha sogra, porque eu falei, eu quero fazer um culto, mas eu não sou de igreja nenhuma. Então, pronto, minha sogra falou, não, vou levar e tal. A irmã veio com essa palavra. Eu faço aniversário dia 5 de dezembro. Sim. Eu recebi aquilo, eu falei, tá bom. Deus vai curar, Deus vai me dar uma filha, a gente vai ser pastor. Só que, minha casa, como é que tá? Recebi a palavra, não fiquei incrédula, mas sabe quando você recebe, mas o seu coração fica assim, será que é para mim mesmo? Entendo. Pronto. Dia 5 de dezembro. Dia 12 é o aniversário do pastor. Sim. Dia 12 de dezembro. Eita, Deus veio com a confirmação. Ainda não, mas já estava me sentindo estranha. Olha! Falei, alguma coisa tá diferente. Uma semana depois. Uma semana depois. Quando veio o Natal,
Ano novo, passou. Quando foi em janeiro, eu não estava me sentindo bem. Eu falei, eu vou no ginecologista. Quando eu fui no ginecologista, a minha mama estava saindo leite. Oxi. A minha mama estava saindo leite. Eu falei assim, fui no ginecologista, falei com Tem ele. alguma coisa errada. Falei, olha, eu tô me sentindo estranha, não sabia o que era. E ele falou assim, eu vou passar uns exames para você fazer. Quando ele passou os exames, tinha o beta. Uhum. Fiz o beta, lembrando que eu não era da igreja. O Sim. beta só saía com 7 dias. Com eu falei 7 pra... dias. Aí eu falei, eu não vou esperar 7 dias. Eu liguei para a clínica e falei, olha só, vocês precisam me passar o resultado, não dá, liga mais tarde. Falei, ok. Fui na clínica da família. Não sei se na região de vocês também tem. É como se Tem, fosse... não. Aqui, em Portugal, é como se fosse os médicos de família. Médico de família. Lá não tem, não. Pronto. Fui lá na clínica da família e falei, olha, eu tô me sentindo estranha. O período estava vindo normal, mas estava me sentindo estranha. Falei, eu quero fazer um teste de gravidez. Uhum. Fizeram um teste rápido, na hora deu positivo. Saí de lá já com o pré-natal marcado. Falei, pode ser um falso positivo, né? Não existe. Liguei pro beta de novo. Falei, se vocês não me passarem o resultado, eu tenho que fazer um exame. Gente, não façam isso em casa. Preciso fazer um exame. Se vocês não me passarem o resultado, é um exame que eu não posso fazer se eu estiver grávida. Deu positivo. Deu o beta. positivo. Falei, tô grávida. Tá grávida, olha E só. aí, depois disso, sabe, eu costumo dizer que Deus, ele não me pegou na dor. Mas o meu coração se encheu tanto de gratidão que eu falei, não tem como não servir esse Deus, porque eu sabia que quem tinha feito tudo isso foi ele. Então, foi assim que eu me converti. Depois eu acho disso, que foi através da palavra, né? Ele deve ter falado para você, a partir do momento que você recebeu, ele disse, pronto, filha, tá é confirmado. teu. É teu, filho. E aí, nesse processo, no meio da gestação, eu conheci a Jeová Rafá. Ai, quando tava grávida. Quando eu estava grávida. Entrei para Jeová Rafá grávida e ainda não tinha entregado mesmo minha vida para Jesus, só que quando a Sofia nasceu, fiquei aquele período ali do resguardo, mas no primeiro culto que eu fui com ela em meus braços, eu já... Quando o pastor fez o apelo, eu falei, é esse Jesus que eu quero, é isso que eu quero apresentar para minha filha. E pronto, depois desse momento, nunca mais larguei Cristo. Ai, que maravilha, né? E tem a gente estuda, a gente sempre sabe que o primeiro filho nunca é nosso. Nunca é nosso. Nunca é nosso, é sempre dele. Então, eu acho que ele só estava esperando para te dar essa confirmação. E que bom, porque é uma das poucas pessoas também que eu vejo que veio através do amor. Porque eu fui através da dor mesmo. A maioria. A maioria através da dor, né? E eu acho que é só realmente Deus, às vezes, precisa esmagar, pisotear a gente para que a gente vá a Ele. Foi assim comigo. Então, é muito bom saber, né? Que não é só assim que as pessoas vão a Ele. Porque eu também imagino um pai que tem que saber que precisa apertar ali um pouquinho o filho, dar uma dura ali nele, para ele poder se abrir um pouco mais. E não era bem esse testemunho, o testemunho de hoje, né? Vamos para o outro testemunho, porque eu acho que, na verdade, eu acho que andar com Cristo, a gente tá passando por testemunho diário quase. Diariamente, eu costumo dizer que a gente agradece muito pelos livramentos que a gente vê, né? Só que os milhares de livramentos que o Senhor nos dá diariamente, que são imperceptíveis, né? Porque quantas coisas Satanás ele tenta a todo momento tragar a nossa vida e a gente sabe que é uma luta entre a carne e o espírito. Só que a todo momento Satanás ele está ao nosso derredor ali procurando brechas para poder dissipar a nossa vida mesmo. Então, o Senhor a todo momento ele nos livra. A todo momento. Então, só o fato realmente da gente estar viva já é um milagre, né? O milagre de acordar todo dia. E realmente, quanto mais eu acho que a gente vai estudando, a gente vê o quanto Deus está o tempo inteiro cuidando, entregando o milagre, né? Principalmente no nosso caso, imigrante, a gente sabe quanto que Deus fez
para que Até hoje, aqui. até aqui, para que hoje a gente chegasse aqui, que é outro milagre para um outro dia, para você ver o quanto Deus pode fazer e é capaz de fazer na sua vida, se você, minha alma, que tá por aí, aceitar e seguir os caminhos dele. Exatamente. Estar aqui também é um presente, né? Sim. O imigrante, como você está falando, não é fácil. Não. A vida do imigrante não é fácil. Então, só que a gente vai seguindo com Deus, né? A gente decide entregar a nossa vida a Ele. E eu costumo dizer que desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não oscilei na minha fé. Sim. Isso não quer dizer que não vem momentos difíceis, Sim. não passamos por dificuldade, por provações. Não, mas eu sabia que era Ele que eu queria pro resto da minha vida. E quando a gente realmente se entrega, que eu acho que realmente eu me entreguei e fiquei um bom tempo, como dizem, nas águas rasas, né? E aí, realmente, quando eu fui para as águas profundas, eu também não saí mais. E cá estou, cá fico. Então, quando você aprende realmente a depender dele, que ele guia, que ele protege, que ele guarda, por pior que seja o momento, Exatamente. a gente sabe que no final vai dar certo. Não importa o agora, é uma fase, é um momento que ele vai passar. É a certeza. E isso é fé. Isso é fé. Então, fé. E falando agora em momentos ruins, quando a senhora já estava aqui em Portugal, né? Quando aconteceu, né, esse momento ruim. Então, conta pra gente o que é realmente o motivo do nosso testemunho de hoje, como foi que começou. Sim. Eu me mudei para cá, para Portugal, em 2022, novembro de 2022. Quando foi em agosto, em junho, mais ou menos ali, junho, julho de 2023, eu sou muito sensitiva com o meu corpo. Nossa, muito bom. Muito sensitiva. Tanto que a gravidez da Sofia eu descobri, assim, bem no início. A Sofia era para nascer dia 20 de setembro. Em janeiro eu já sabia que eu estava grávida. Então eu sou muito... Eu percebo, assim, qualquer diferença no meu corpo, eu percebo logo. E da mesma forma, eu senti uma diferença no meu corpo. E eu fui ao médico... Não, senti uma diferença no meu corpo, mas eu estava treinando. Sim. E passou, pronto. E um dia, eu treinando, fazendo um exercício, eu ouvi uma voz falando, para porque você está grávida. Sim. Como assim? Acabei de chegar, dando entrada em documentação. Vocês sabem que a imigração, você tem que se preparar, se planejar. Não era o momento que eu queria ter outro filho. Mas pronto, eu fiquei muito feliz. E aí eu cheguei, saí dali da academia, do ginásio, comprei um teste de farmácia, deu positivo. Na hora. Bem grávida. Bem grávida. Ai, fiquei tão feliz, gente. Fiquei muito feliz. Ai, grávida. Fiz um ensaio fotográfico, contei pro meu marido. Só que quando a gente tá gerando algo, automaticamente as nossas guerras aumentam. Porque o inimigo da nossa alma, ele se aproveita do momento de fragilidade que a gente está vivenciando. E uma mulher, quando ela está no seu período de gestação, ela fica mais frágil. Sim. E começou algumas pessoas a terem sonhos e tudo mais. E eu redobrando a minha atenção, né? E no meio principalmente também pelo cargo que a senhora ocupa. Exatamente. Né? Porque quanto mais... Todo mundo quer sucesso na vida empresarial. Todo mundo na igreja quer... e a gente chega sendo o irmão, o cristãozinho. Mas a gente, quando pensa... eu nunca vou chegar a ser um pastor, ser uma pastora. Mas não sabe a carga e o peso de ser pastor. Exatamente isso. Quanto mais se é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. E quanto mais se é dado, quanto maior o seu cargo, você está na linha de frente, mais a guerra é intensificada. Como eu digo, quer crescer, quer chegar lá, largue as costas, porque a lapada vai vir. É maior. É maior. Então, assim, a gente, quando começa
esses movimentos, a gente precisa estar sensível. Sensível. E ter as pessoas para você poder Também. te rodear. Então, Tá eu bem sempre tive a protegida. minha rede de apoio, porque você não pode chegar para a igreja e falar assim, olha, gente, descobri uma gestação, tá todo mundo tendo um monte de sonho comigo, comece a orar. Como é, tá Não acontecendo tem alguma como coisa você estranha, fazer ora aí. isso. É. Você Não tem dá. que ter a sua rede de apoio e falar assim, ó, agora eu preciso da irmã, da amiga Canelinha de Fogo. Canelinha de fogo, a E vamos irmãzinha do orar. coque, vem cá. É, ó, vem cá, meu braço direito, meu braço esquerdo. O meu marido fez um papel crucial nesse momento. Então, assim, a gente tem que ter essas pessoas. Sim, E graças a Deus que eu tenho. graças a Deus. Graças a Deus. E o que aconteceu? Nesse período, por mais... A gravidez da Sofia foi uma gravidez de alto risco. Uhum. Por conta de eu já ter ali um histórico. E o que aconteceu? Eu nunca tive um sangramento na gravidez da Sofia, Sim. mesmo sendo de alto risco. E essa gestação, quando eu ia à casa de banho, quando eu ia ao banheiro, eu sempre sangrava. Eu falava, isso não está normal. Fui ao médico a primeira vez, o médico chegou para mim e falou assim, olha, vamos esperar um pouquinho. Eu estava com 2 semanas de gestação. Muito no início. Era muito no início, então não tinha como... Nossa, mas você é muito sensitiva mesmo, gente. Muito sensitiva. Muito. Estava muito recente, falou, vamos esperar mais uma semana para ver se vai evoluir, tudo mais. E ali a gente já começa a ter um temor, né? E eu, Deus, está nas tuas mãos, o Senhor sabe o que é melhor. Passou. Uma semana, voltei lá, olha, tá tudo bem, realmente tá grávida, os hormônios estão subindo. Ok, fiquei descansada. Só que eu continuava indo ao banheiro, continuava tendo sangramento. Uhum. E nesse período eu falei, isso não tá normal. E o que aconteceu? Eu fui ao médico, passou, fiquei ali me cuidando, procurando mesmo tomar muito cuidado, não podia fazer esforço, já que estava tendo sangramento. E eu falei, olha, eu vou ter que voltar ao médico, porque as recomendações que ele me deu eu estou seguindo. Mas ainda assim, estou tendo sangramento, isso não é normal, vou ao médico novamente. Quando eu fui ao médico novamente, aqui na... Ai, meu Deus, esqueci o nome do setor onde que fica as grávidas. Ai, Jesus. Não sei, porque eu nunca fui aqui. É como se fosse no setor ali de maternidade, das gestantes. Sim, Esqueci o nome, gente. Fugiu da minha cabeça. Eu não sei. Fugiu Então, da minha cabeça. E aqui tem o nome próprio, não? É tipo o nome que a gente igual usa do lá. Brasil, esqueci. Quando A a gente maternidade. tá Onde que fica as gestantes? As gestantes? É. Ah, não sei, gente. Não Enfim, lembro. Pois, fui lá- o local onde tava as Fui lá gestantes. pra ginecologia. Sim. Ginecologia. Ah, sim, pra área de ginecologia. Pra sim. ginecologia. E na ginecologia, os homens não entram. Aqui? Então, Sim. o marido não entra. Ele fica do Nossa, lado não de fora. sabia. E eu entrei sozinha para me examinarem. Eles começam a me examinar e eu vejo entrando um médico, 2 médicos, 3 médicos. A gente já sabe que tem alguma coisa Falei. estranha. Tem alguma coisa de errado. Daqui a pouco eu só escuto assim: chama o chefe da oncologia. Eu. Oncologia. Tinha 9 meses que eu estava aqui em Portugal. E só para abrir um parêntese, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu trabalhava no setor de cardiologia. Sim. Eu sou formada em enfermagem, então, eu trabalhando, eu fui para casa, dormi, e eu tive um sonho que eu tinha um câncer de mama. Sim. E quando eu tive esse sonho, eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, tive esse sonho, só que eu vou fazer todos os exames, porque eu já estava com tudo resolvido para vir embora. Uhum. Eu vou fazer os exames para a senhora ficar despreocupada. Sim. Fiz todos os exames. Deu tudo não ok. acusou nada. E aí, ele falou assim, os médicos daqui, chamou o chefe da oncologia. O chefe da oncologia falou assim para mim, você está aqui há quanto tempo? Eu falei, há 9 meses. Quando foi o seu último exame? Eu falei, há 9 meses.
Aí ele, olha, você está com câncer no colo do útero Nossa. e está muito avançado. Nossa. Aí eu falei, mas eu fiz o exame há 9 meses e não deu E não nada. deu nada. Ele falou, é impossível não ter dado nada. Nossa. O estágio que está já está muito avançado. E eu falei, mas e agora? E agora? Aí ele, e agora que o primeiro passo vai ter que ser retirar o feto. Eu Nossa. falei, eu não vou retirar. Eu queria muito ter outro filho e Sim. ele, Outro milagre, né? outro milagre, ele não. Aí eu peguei, eu falei, cadê meu marido? É muito engraçado, né, que a Bíblia fala que é bom que o homem não viva só. Sim. E é nesses momentos que a gente vai vendo. Porque a gente, quando passa por determinadas coisas, a gente precisa ter alguém. Sim. E eu só queria meu marido. E eu falei, cadê o meu marido? Tá aqui, eu chamei ele, eu falei, amor, eu preciso saber. Resolver, vamos, né? Fizeram ali, no mesmo momento, já tiraram, né, um pedaço do colo do útero para fazer a biópsia, para saber se era maligno ou não. Espera 30 dias, e foram 30 dias, assim, extremamente angustiantes. Imagino. Extremamente. E eu só pedia, eu falava, Deus, não deixa que aconteça nada comigo. Deus, por favor. E Davi, quando ele tem um filho, que ele descobre ali que a esposa está grávida e que o profeta vem e fala assim, o menino vai morrer, ele se isola e ele Sim, vai orar. Vai orar. Depois que o menino morre, ele volta porque ele sabe que não tem mais Não nada tem para mais poder nada. fazer. Então, durante esses 30 dias, eu só orava. E eu falava, Deus, tirar a criança, não. Não, 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 não. E um dia o Senhor, ele veio com uma palavra muito forte para o meu coração e ele falou assim, todo mundo tem um propósito. E o propósito dessa criança foi salvar a sua vida. E eu falei assim, tudo bem. Tudo bem, então. Tá bom, Senhor. É igual mãe quando briga com o filho. Quando briga com o filho, é. Então eu falei, ok, eu vou entender. E porque talvez se você não... Já estava avançado. Se eu não descubro essa gestação, eu não ia Não descobrir. ia descobrir. E aí é quando eu acho que a gente fica vendo o quanto Deus é perfeito. Porque se você talvez tivesse descoberto esse câncer no Brasil, você não estaria aqui hoje. Quando eu vim pra cá, 1 ano antes de eu vir pra cá, eu perdi o meu tio com câncer no Com Brasil. câncer, você não tinha vindo. Você não ia cumprir parte do seu propósito de Não. estar aqui. Você não ia. E Deus, ele cuida nos detalhes. Então, naquele momento... Se eu descubro esse câncer no Brasil, eu não viria pra cá, até porque eu não ia querer sair de perto da minha mãe. Claro. A minha mãe também teve câncer nos 2 meses que eu tava para chegar aqui, né? Então, eu tava vindo com o coração estrangulado. Então, eu sei. E eu sei que se ele fosse um pouquinho antes, eu também não viria também. É outro testemunho para um outro dia. É muito testemunho, gente, que você tem para ouvir. Um testemunho para um outro dia. E eu sei também como é. Então, às vezes eu me abismo de que, olha, fez, deu tudo certo em teoria, mas de alguma forma os exames deu algo ali que não era, não estava. Tinha coisa errada, mas foi mascarado, apagado, porque não era o momento De ser descoberto. de ser descoberto, porque você não estaria, você não ia vir cumprir o seu chamado e a sua missão. Exatamente, exatamente. E o que aconteceu depois disso? Voltei para casa, quando saiu a biópsia, saiu realmente que era um câncer maligno. Sim. E agora começam os tratamentos. Eu Sim. fazia radioterapia todos os dias. Todo dia. Todos Caraca. os dias. Fazia quimioterapia 1 vez por semana. Fez as 12 duas. horas de quimioterapia. Fez as duas. Fiz as 2. Que é muito puxado. Uma já dizem que é muito puxado. Imagina as 2. Fazia as 2. Fiz a radioterapia, quimioterapia e fiz a braquioterapia. Que, como era no útero, ele é um tratamento que fica 24 horas de radiação no colo do útero colo do específico. Nossa. É extremamente doloroso, é horrível. Sensação. Você tem que ficar
sozinha, por conta da Por radiação. conta da radiação. E não pode se mexer, não pode nada. É horrível. É horrível. Foi um processo muito doloroso mesmo. Só que passei por esse processo, graças ao Senhor Jesus. Não tem outra pessoa assim. Não tem. E eu sempre dizia, né? Depois eu fui abrindo para algumas pessoas da minha família, até porque eu contei para minha mãe que eu estava grávida, contei para minha avó, e depois eu tinha que falar o que aconteceu. O que aconteceu, né? Então, tive que fazer o processo da retirada do Retirada do bebê. E passei por isso. Toda essa fase foi muito dolorosa. É muito doloroso, querendo ou não, não só pelo processo em si, mas pelo processo da perda do filho. Exatamente. Também. E assim, uma coisa é eu saber assim, perdi um neném, mas daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, eu vou me planejar e vou ter outro filho. Só que tudo que eu iria passar, tudo que estava por vir, no meio disso tudo ainda eu recebi um diagnóstico. Falou assim, com todo o tratamento que você vai fazer, você nunca mais vai poder engravidar. Então, ainda tem isso, sabe? Uhum. E até algumas pessoas que não sabem sempre me perguntam, e você vai ter outro filho quando? Sim. Eu falo, eu vou ter. Eu vou ter. Se Deus quiser, eu vou ter. Se Deus quiser, ele me dá outro filho, eu vou ter. E eu ainda falo, eu vou ter gêmeos, vocês vão contemplar isso. Mas o Senhor, ele não se limita àquilo que os médicos falam. Nunca. E aí, quando os médicos falaram assim, olha, você vai ter que tirar, mas você não vai poder ter outro filho novamente, porque eu sempre perguntava, tá, mas eu vou poder engravidar de novo? Não pode. Então, é como se o meu útero não funcionasse mais. Sim. Na teoria dos médicos. Sim. Pela medicina. E eles falaram também que eu iria entrar na menopausa. Então, hoje, mesmo com 27 anos de idade, eu não tenho mais o período, nem nada disso. É como se o meu corpo associasse que já estou na menopausa. Sim. Então, passei ali e foi um momento tão doloroso que eu não conseguia assinar o termo. Eu não conseguia assinar. E o meu marido resolveu tudo, por sermos casados, né? Então, sim, ele poderia resolver. E ele foi resolvendo tudo. E eu falei, meu Deus, tudo que eu queria era não estar aqui. Por que eu, Senhor? Por que eu? A gente pergunta muito, A gente se pergunta, tem esses questionamentos, mas por mais que eu estava passando por tudo isso, Jéssica, eu sentia uma paz dentro de mim. Eu acredito que é a paz que excede todo entendimento. Não tenho como descrever para você, mas eu sentia paz. O meu corpo estava em paz, a minha mente, o meu coração. Eu não estou dizendo que eu não chorei. Sim, claro. Eu não estou dizendo que eu não questionei a Deus. Eu não estou dizendo que eu não perguntei o porquê eu. Mas eu tinha paz. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, o que o Senhor tiver que fazer comigo, a única coisa que eu quero te pedir é que o Senhor permita que eu veja minha filha crescer. E eu passei por todo o processo, fiz todos esses tratamentos. E eu lembro que a minha última... Foi um tratamento muito agressivo. Foi muito agressivo. Porque... E ainda bem, querendo ou não, ser nova. Então... E era exatamente isso que eu ia dizer. O que aconteceu? Eu fiquei conhecida no hospital todo. Porque não é comum isso. Não é comum. De jeito nenhum, muito nova. Foi um câncer muito raro nas pessoas da minha idade. É muito raro, é. Então, geralmente quando eu ia 40, 45, 50, né? A partir dos 40 anos. Então, é muito raro. Muito raro. E aí, todo mundo ficou me conhecendo no hospital. Uhum. Porque uma menina de 24 anos com câncer no colo do útero não é uma coisa comum de se ver. Não é comum. E aí, eu fiz todo o tratamento conforme eles pediram, segui. Eu não conseguia andar uma distância, assim, de 1 quilômetro. Eu me sentia muito cansada. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir andar.
Por conta do agressivo. Eu não sei se é bem nessa demanda, mas você fazia todo dia. Todo dia. Todo dia. E fez um e fez a outra, ainda fez a terceira. Então, foi muito agressivo. Muito agressivo pro seu corpo. E é muito engraçado, né? Deus, ele cuida da gente. Era isso que eu ia dizer. A paz que excede todo o entendimento era porque, apesar de tudo, por mais que seu corpo fraquejasse, você sentia, você sabia que tinha alguém cuidando, alguém velando, alguém que, querendo ou não, muitas vezes, no carinho de uma moça que lhe ajudava, conseguia ver nos pequenos detalhes o cuidado que Deus estava tendo com você. E Deus, ele cuidou tanto de mim. Não que isso seja uma coisa fútil, mas Deus, ele foi tão misericordioso que eu fiz a minha última quimioterapia no dia do meu aniversário. E o médico chegou para mim e falou assim... O médico não, tinha uma senhora que estava ali fazendo também, né? Que você fica numa sala junto com outras pessoas. E ela falou assim, é a sua primeira? Eu, não, é minha última. Ela, o cabelo do meu marido caiu na primeira sessão. E o seu não? Eu falei, o meu não caiu nem um fio de cabelo. Ele guarda a gente por detrás e por diante. Não é besteira, é quando a gente vê o cuidado. O cuidado em todos os detalhes. Não é besteira, a gente acha. E quando a gente vê as pequenas coisas, os detalhes, aí é que, querendo ou não, a gente sabe... Senhor, tô passando. São os milagres diários são os do milagres. início da conversa? São os milagres diários e até sinais, né? Ó, você tá passando, mas eu tô com você. Eu estou com você. E eu acho que isso que é o importante, porque passar por vales e tribulações, todos nós vamos. Exatamente. Mas é você que escolhe se você vai passar sozinha ou se você passa com Deus. É igual é que as pessoas dizem, né? A gente tem duas opções. Ou olhar essa taça como se ela tivesse meio vazia ou meia cheia. Então, assim, isso é muito do nosso olhar no meio das nossas adversidades. E eu sei que o Senhor, ele foi muito misericordioso com a minha vida, porque eu não perdi nenhum fio de cabelo. Sentia diferenças, obviamente, óbvio, né? Porque faz foi um parte. tratamento muito agressivo. agressivo. Mas ainda assim, depois que passou tudo, eu continuei ali me tratando em casa, fazendo uso de alguns medicamentos. A gente tinha que também fazer alguns tratamentos no Porto. Uhum. E Deus foi, assim, excepcional com a minha vida. Porque quando foi dia 24 de julho de 2024, eu recebi o meu diagnóstico que eu estava curada. Não ficou mais nenhum vestígio da doença no meu útero. Não passou para outro lugar, que era uma preocupação que a gente tinha, porque por estar muito avançado, Sim. eu não poderia fazer a retirada do colo do útero, porque já tinha passado para outros lugares. Uhum. Então, quando a gente foi fazer a última ressonância, os últimos exames, não tinha mais nada. Absolutamente nada. E, assim, os médicos, eles usam porque o tratamento foi um sucesso. Mas eu sei que quem foi esplêndido, quem foi maravilhoso em todo esse tratamento não foi os médicos, mas sim o médico dos médicos. O Jesus, ele veio como um presente, assim. Quando eu recebi o exame, eu falei, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque por mais que eu chorei, por mais que eu permaneci. E eu tenho certeza, Jéssica, que ninguém poderia fazer isso, só ele. Alguns meses depois que eu recebi o meu diagnóstico de cura, eu e meu esposo recebemos uma ligação do Brasil e, infelizmente, a prima dele foi acometida com o mesmo câncer. Sim. E não sobreviveu. Não sobreviveu. E eu falei assim, Senhor, não é porque eu sou a preferida, não é sobre isso. É porque existe um caminho, uma verdade, e o Senhor é o dono da vida, então o Senhor sabe o porquê que o Senhor permitiu que eu sobrevivesse. O Senhor sabe o porquê que o Senhor usou a minha vida para poder testemunhar para tantas outras pessoas. E depois que eu contei, né,
um pouquinho desse testemunho na conferência de mulheres, muitas pessoas me olharam e falaram assim, mentira. A senhora estava passando por tudo isso. E eu nem sabia. E eu nem sabia. Então, assim, o Senhor, ele fez infinitamente mais. Ele, depois disso, eu sei que ele mudou, assim, uma chave na minha vida e falou assim, ei, agora você está aprovada para poder declarar cura sobre as pessoas. Porque você passou. Todo mundo tem ali o processo que no final Exatamente. você ganha o galardão. Exatamente. Né? E chegou. E chegou, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque é um momento que não é fácil. Quando você recebe o diagnóstico, não é fácil. E talvez você que esteja vendo isso, talvez você pode estar passando exatamente por esse momento de receber um diagnóstico. E eu quero declarar sobre o seu emocional também, porque a gente foca muito na doença. Isso. A gente foca muito na doença e a gente acaba esquecendo do nosso emocional. Nosso emocional. E querendo ou não, a mente, uma boa parte da mente é quem governa o nosso corpo, as nossas ações, o nosso bem-estar. Exatamente. Então, se comunique, fale com as pessoas, porque, glória a Deus que eu tinha uma rede de apoio. Graças a Deus. E eu sei que tem pessoas que não têm, mas aqui tem muito disso. Você tem acesso a psicólogos, a profissionais mesmo, e não se feche, não se isole. Sim, eu acho que é muito importante. Isso é muito importante, você não se isolar. Você não está sozinho. Temos Cristo soberano acima de tudo, mas também você tem pessoas. Então, converse, se comunique, peça ajuda. Peça pelo menos 8 minutos com uma pessoa. Isso, 8 minutos. Todo mundo tem 8 minutos para dar para alguém. Exatamente. Vai tomar um café, não foque tanto na doença. Eu tinha minha filha. Então, assim, uma parte de mim também queria estar melhor por ela, sabe? É olhar com outros olhos e falar assim, ok, eu quero ser curada, mas olha também um motivo. Eu quero ser curada para ficar com ela. Isso. Eu quero estar melhor para alguém. Pelo meu marido, pelos meus amigos, pela minha família. Isso. Pela minha mãe, que estava lá do outro lado do Brasil. Imagina também, né? O sofrimento de uma mãe Exatamente. Vendo uma filha passar por tudo isso com um oceano de diferente. De distância. E ela falava assim, você quer voltar? E eu falava, a senhora quer que eu volte? Ela, não quero que você volte, porque ela sabia que estar no Brasil não seria aquilo que Deus tinha para minha vida. Porque Deus mandou você vir. Exatamente. Até Ele mandar você voltar é não onde é eu tenho opção. que permanecer, aonde Ele mandou ficar. Então, assim, não importa a situação que você está vivendo. Eu não sei, talvez você recebeu um diagnóstico, talvez você tenha pessoas da sua família que receberam um diagnóstico, mas não desista. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não está limitado só no tempo passado. Deus só fez antigamente, não. Ele continua fazendo milagres. Milagres o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele continua fazendo. Ai, gente, que bate-papo legal. Não sei nem quanto tempo foi, produção, mas que essa mensagem ela tenha realmente sido entregue dentro do seu coração. Se você conhece alguém, repito de novo, que precisa ouvir essa mensagem, caminhe esse podcast para ela. Você pode ser porta-voz da transformação. Exatamente. E ajudar a outra vida. Então, encaminha esse podcast para ela. Já tinha ouvido, né, o testemunho da pastora lá na igreja e é sempre muito bom ouvir mais uma vez, porque é sempre bom a gente se encher, né? Porque Exatamente. A gente sabe que é uma luta todo dia. Levantar por si já é uma luta. Então, muito obrigada por ter compartilhado comigo e com todo mundo o seu testemunho, gente. E que Deus continue a fazer, a proteger Amém. E a guiar sempre a sua vida. E por hoje... Ficamos por aqui, gente. É só. Tchau, tchau. Tchau, Amém. tchau. Paz, Senhor. A paz.